Já tivemos uma boa discussão aqui na nossa... Espera aí que deu alguma coisa errada. Espera aí. Tá bom. Já tivemos uma boa discussão agora aqui à tarde sobre a educação brasileira. A educação, de fato, é uma coisa boa, mas no Brasil não tem educação de qualidade porque ela está dissociada das outras políticas públicas. E para que a educação funcione, ela deve ser apenas um complemento para as outras políticas públicas. Ninguém consegue aprender com a barriga vazia, ninguém consegue aprender sendo excluído dos outros processos, porque o aprendizado depende de paz de espírito, de aceitação, de vários outros fatores que estão ligados às outras políticas públicas. De modo que só funciona se estiver muito atrelado a tudo muito interligado, senão não funciona, certo? E agora nós vamos fazer então a análise pestal, que é um instrumento que se aplica sobre a realidade para coletar informações que a realidade possa oferecer a respeito de alguns pontos que são cruciais. P de político, E de econômico, S de social, T de tecnológico, A de ambiental e L de legal. É possível que um determinado projeto social, um determinado texto, monografia ou artigo, não contenha todos esses elementos da análise pestal. E é possível que o mesmo assunto, a mesma informação que apareça em um dos elementos, possa aparecer em outro. Porque em projetos sociais tudo é cíclico. Em artigo científico, em monografias, tudo é cíclico. Uma coisa tem que estar ligada com a outra e automaticamente conectada. Tem que ter um elo entre um assunto e outro assunto. Essa conexão estabelece que algo que pode ser uma questão de território, como está aqui, também pode ser uma questão política, econômica, social, tecnológica ou ambiental, ou até ambas, todas elas. De modo que, no momento que você for preenchendo, de repente uma coisa que apareceu em um dos elementos pode também aparecer em outro dos elementos, e assim sucessivamente você vai somando o seu conhecimento. Só para lembrar, as pessoas que estão na página Serviço Social Brasil me assistindo, estou na cidade de Jacobina, ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais. Muito bem, então, nós temos aqui o primeiro elemento, o primeiro fator, que é o fator político, né? Fatores políticos. Então, você vai escrever aí no seu caderno, fatores políticos, e vai pular as 5 linhas para a gente ir para o próximo. E depois a gente vai voltar individualmente analisando. Em fatores políticos, você vai perguntar quais são os programas de políticas públicas que existem no território, no público-alvo, com as pessoas envolvidas no processo, na instituição, na organização. Qual é o envolvimento político da sociedade civil sobre aquele tema, se existem ONGs que trabalham o tema, quais as lideranças comunitárias envolvidas, quais os movimentos sociais locais. Se você estiver escrevendo uma monografia, uma pesquisa bibliográfica sobre alguém, o procedimento é o mesmo. Você faz perguntas sobre questões envolvendo política, e não é aquela política partidária, é a política de administração pública, que administra cidades. Que todo assistente social, toda pessoa, todo profissional de nível superior tem que ser um profissional político, porque ele sua profissão trabalha especificamente também na administração pública. Vamos lá? E o segundo são os fatores econômicos. Todas aquelas perguntas anteriores, mais as perguntas que estão aqui sobre emprego, habitação, moradia, renda, formação. E o terceiro fator são os fatores sociais, né? E para trabalhar os fatores sociais, basta lembrarmos do artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais, a saber, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais. Então, para saber se o seu projeto social está seguindo um bom rumo, basta você perguntar quais são os direitos sociais que o meu projeto social deseja apresentar ou oferecer alguma solução ou oferecer alguma viabilização de direito. Então você precisa descobrir quais são. E elencar aí, escreveu então fatores políticos, pula 5 linhas, escreve aí fatores econômicos, pula mais 5 linhas fatores sociais, pula mais 5 linhas fatores tecnológicos, eu tenho que modificar depois essa escrita aí, e pula mais 5 linhas fatores ambientais, para o qual o seu projeto social, o seu artigo está relacionado, e fatores legais, para os quais o seu trabalho, o seu texto, a sua redação, o seu artigo, a sua monografia, com os quais ela está relacionada. E por legais a gente pensa aí em Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha,
Estatuto do Idoso, Estatuto do Meio Ambiente, e aí vai depender muito do seu projeto social. O preenchimento da análise pestal já leva você a desenvolver pelo menos a metade de uma monografia, quando você segue esse princípio. São 6 fatores que você pesquisa e levanta informações. Imagine que você construa uma lauda para cada um desses fatores. Você já terá na monografia 6 laudas. Ou que você preencha um parágrafo para o projeto social, justificando ou explicando a metodologia do seu parágrafo. Você já terá 6 parágrafos para o projeto social e nenhum dos fatores será esquecido. Então, quando você analisa um documento científico, ele tem que levar em conta os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores sociais, os fatores tecnológicos, os fatores ambientais e os fatores legais. Estamos compreendidos? Muito bem. Obrigado a todos vocês da página. Até daqui a pouco.